Parte 2, capítulo 12, a glândula pineal. Quando a melatonina tem um upgrade, a magia acontece. Quando a glândula pineal, ou terceiro olho, é despertada por captar frequências mais altas, essas energias mais altas alteram a química da melatonina. Quanto mais alta a frequência, maior a alteração. É a tradução da informação em substâncias químicas que lhe prepara para momentos místicos e transcendentais. Você abre a porta para as dimensões mais elevadas de espaço e tempo. Por isso, gosto de chamar a glândula pineal de alquimista, porque transmuta melatonina em neurotransmissores muito intensos, radicais. Dê uma olhada na figura 12.10. Quando frequências mais altas e estados mais elevados de consciência interagem com a glândula pineal, uma das primeiras coisas que acontecem é que essas frequências transmutam melatonina em produtos químicos chamados benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são uma classe de drogas a partir das quais é produzido o Valium, que anestesiam a mente analítica. De repente, o cérebro pensante relaxa e para de analisar. De acordo com imagens cerebrais funcionais, os benzodiazepínicos suprimem a atividade neural na amígdala, o centro da sobrevivência do cérebro. Isso limita as substâncias químicas que nos fazem sentir medo, raiva, agitação, agressividade, tristeza ou dor. O corpo se sente calmo e relaxado, mas a mente está desperta. Outra substância química criada a partir da melatonina produz uma classe de antioxidantes muito poderosos chamados pinolinas. Veja a figura 12.10. As pinolinas são importantes porque atacam os radicais livres que danificam as células e causam envelhecimento. Esses antioxidantes são anticâncer, anti-envelhecimento, antidoenças cardíacas, antiderrame, antineurodegenerativos, anti-inflamatórios e antimicrobianos. São uma fórmula perfeita para aprimorar o papel normal da melatonina de antioxidante para o de antioxidante turbinado, que restaura e cura o corpo em grau ainda maior do que a molécula de melatonina. Veja os poderosos antioxidantes relacionados na figura 12.10, todos produzidos a partir de metabólitos da melatonina. Se você pegar essa molécula e a melhorar de novo, tornando uma prima da melatonina, vai encontrar a mesma substância química que faz os animais hibernarem. Quando a melatonina, que nos deixa sonolentos e propensos a sonhar, se altera levemente e se transforma nessa molécula mais poderosa, carrega uma mensagem para prolongar o descanso e reparar ainda mais. A mensagem também faz com que o metabolismo do corpo desacelere, em alguns casos por meses. Faz sentido, portanto, que ao hibernar, os mamíferos quebrem hábitos típicos, por exemplo, perdem o desejo sexual, o apetite, o interesse ou necessidade de se movimentar no ambiente e a conexão com redes sociais. Escondem-se para se proteger e se sentir seguros. Durante o período de recolhimento, o corpo entra em estase. A mesma coisa pode valer para nós à medida que os valores aumentam. Como o corpo não é mais a mente, perdemos temporariamente o interesse pelo mundo exterior. Como não temos impulsos biológicos e não nos distraímos com as necessidades corporais, somos capazes de entrar mais plenamente no mundo presente e mergulhar fundo. Se você vai sonhar o sonho do futuro,
não seria uma boa ideia tirar o corpo do caminho? Se você pegar essa molécula e a refinar mais ainda, produzirá a mesma substância química encontrada nas enguias elétricas. Um elemento fosforescente bioluminescente que amplifica a energia do sistema nervoso. Dê mais uma olhada na figura 12.10. Esse produto químico pode ser poderoso o suficiente para causar um choque significativo. Tenho um forte palpite de que esse é o extraordinário produto químico que influencia o cérebro a processar os aumentos de energia que medimos repetidamente em nossos alunos. Imagine uma enguia elétrica que literalmente se acende com energia quando estimulada. É o que acontece no cérebro quando ativado. Só que a energia e as informações criadas não provém de uma experiência no ambiente percebida por meio dos sentidos, mas dentro do cérebro, causada por um upgrade na frequência. Quando vemos níveis de alta energia no cérebro, sabemos que a pessoa está vivenciando uma experiência subjetiva profunda, que pode ser medida objetivamente. Pense um pouco. Com o estímulo sensorial do ambiente através dos olhos, a glândula pineal produz serotonina e melatonina. A luz visível do sol nos faz entrar em harmonia com o meio ambiente, o que chamamos ritmo circadiano. Como resultado desse processo, serotonina e melatonina transportam informações iguais à frequência proveniente do mundo físico. Como percebemos a luz visível através dos sentidos, essas moléculas são inerentes aos humanos. São equivalentes ao reino de nossa realidade tridimensional. Lembre-se de que, como disse Einstein, o teto do mundo material é a velocidade da luz. O que acontece quando o cérebro processa um aumento na frequência e na informação de um reino além dos sentidos e além da velocidade da luz? É possível que informação e energia provenientes do campo unificado alterem a química da melatonina para se tornar outra contraparte química no cérebro? E o cérebro poderia traduzir essas frequências em uma mensagem? Se a energia é o epifenômeno da matéria, faz sentido que as informações provenientes de uma frequência mais rápida que a luz visível possam alterar a estrutura molecular da melatonina em poderosos elixires em nosso cérebro? A glândula pineal é responsável por traduzir informações em uma variação química da melatonina. Portanto, a molécula carrega uma mensagem igual à frequência. A nova frequência influencia uma substância química turbinada e aprimorada. Não é mais natural, é sobrenatural. A melatonina passar por um upgrade. A substância química fosforescente bioluminescente não só aumenta a energia no cérebro, como também realça as imagens que a mente percebe internamente, de modo que tudo parece feito de luz vívida, surreal e luminescente. Como resultado, as pessoas relatam experimentar cores que nunca viram antes, pois existem fora da experiência conhecida do espectro de luz visível. As cores parecem como luzes de outro mundo, intensas e brilhantes, em um mundo technicolor, lúcido, opalesco de beleza suspensa. Tudo parece emitir uma bela luz de energia vívida e radiante que se pode sentir. Esse mundo de auréolas douradas, cintilantes e brilhantes, dentro e ao redor de tudo, parece mais iluminado do que a realidade sensorial. E, claro, será difícil tirar sua atenção de toda essa beleza.
Como toda a atenção está na experiência, parece que você está realmente lá, totalmente presente nesse outro mundo ou dimensão. Veja a figura 12.10 novamente. Altere a melatonina mais uma vez e você vai produzir a substância química dimetiltriptamina, ou DMT, uma das substâncias alucinógenas mais poderosas conhecidas pelo homem. É o elemento químico encontrado na ayahuasca, planta medicinal e espiritual tradicional usada em cerimônias pelos povos indígenas da Amazônia. Disse que o principal ingrediente ativo do DMT cria visões espirituais e insights profundos sobre o mistério do eu. Quando a ayahuasca ou outros produtos químicos vegetais que contêm essa molécula são ingeridos, o corpo recebe apenas DMT. Porém, quando a glândula pineal é ativada, recebe toda a mistura de elementos químicos mencionados acima e isso causa experiências internas muito profundas. Há relatos de experiência de imensa dilatação do tempo, o tempo parece infinito. Viagens no tempo, viagens a reinos paranormais, visões de padrões geométricos complexos, encontros com seres espirituais e outras realidades interdimensionais místicas. Muitos de nossos alunos relatam encontros surpreendentes além do mundo físico conhecido durante a meditação da glândula pineal. Quando essas substâncias químicas são liberadas no cérebro, a mente tem experiências que parecem mais reais do que qualquer coisa que a pessoa já tenha encontrado na realidade sensorial. É difícil expressar essa nova dimensão com a linguagem. A nova experiência ocorre como um completo desconhecido. Caso você se renda, sempre vale a pena. Sintonize em dimensões mais elevadas a glândula pineal como transdutor. Dependendo da tradução utilizada, em Mateus 6,22, Jesus disse: Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Creio que ele falava sobre ativar a glândula pineal, porque isso nos permite experimentar um espectro mais amplo da realidade. Muitos de nossos alunos podem atestar o fato de que, quando a glândula pineal é ativada, quando eles se conectam plenamente ao campo unificado, todo o corpo fica cheio de energia e luz. A partir do campo cósmico, a energia, além dos sentidos, entra pelo topo da cabeça e percorre todo o corpo. Quando isso ocorre, experimentam-se informações armazenáveis além do banco de memória ou dos conhecidos previsíveis da vida diária. E tudo começa com a alteração química da melatonina na glândula pineal. Em toda a minha pesquisa sobre a glândula pineal, desenvolvi uma compreensão própria até a seguinte definição: a glândula pineal é um supercondutor cristalino que envia e recebe informações por meio da transdução de sinais vibracionais energéticos, frequência além dos sentidos, também conhecida como campo quântico, e as traduz no tecido biológico, cérebro e mente, na forma de imagens significativas, da mesma maneira que uma antena traduz diferentes canais em uma tela de TV. Quando a glândula pineal é ativada, porque você tem uma anteninha no cérebro, quanto maior a frequência captada, maior é a energia exercida para alterar e transmutar a química da melatonina. Como resultado dessa modificação química, você terá uma experiência muito diferente da que a melatonina costuma produzir. Talvez uma maneira melhor de explicar seja dizer que você terá uma imagem mais clara. Pense na seguinte maneira: quanto maior a frequência, mais sua experiência será semelhante a passar da imagem de uma tela de televisão dos anos 60 para uma experiência IMAX 3D 360 graus,
acompanhada de um som surround. A melatonina, o neurotransmissor dos sonhos, evolui para um neurotransmissor mais poderoso e lúcido para tornar nossos sonhos mais reais. Durante todo esse processo, a glândula pineal tem uma cúmplice chamada glândula pituitária. Com o formato de pera, a glândula pituitária fica atrás da parte superior do nariz, bem no meio do cérebro. A região frontal anterior é responsável por produzir a maioria das substâncias químicas que influenciam as glândulas e os hormônios associados a cada um dos centros de energia. Quando a glândula pineal é ativada e libera certos metabólitos atualizados, a parte posterior da pituitária desperta, o que faz produzir duas substâncias químicas importantes, ocitocina e vasopressina. Sabe-se que a primeira substância, ocitocina, produz emoções elevadas que fazem o coração se encher de amor e alegria. É chamada de substância química da conexão emocional ou hormônio do vínculo. Quando os níveis de ocitocina ficam acima do normal, a maioria das pessoas experimenta sentimentos intensos de amor, perdão, compaixão, alegria, totalidade e empatia. Um estado interno que você provavelmente não se disporia a trocar por algo externo. Afinal, esses estados são o começo do amor incondicional. Quando os níveis de ocitocina ultrapassam um certo nível, pesquisas mostram que é difícil guardar rancor. Em um estudo realizado por cientistas da Universidade de Zurique, 49 participantes jogaram uma variação do que é conhecido como Trust Game, jogo de confiança, 12 vezes consecutivas. Nesse jogo, um investidor com uma certa quantia deve decidir entre guardar o dinheiro ou compartilhar uma parte com outro jogador chamado depositário. Seja qual for a soma compartilhada pelo investidor com o depositário, ela é automaticamente triplicada. O depositário, então, tem que tomar uma decisão: ficar com todo o dinheiro, deixando o investidor sem nada, ou compartilhar a quantia triplicada com o investidor, que obviamente espera obter lucro. Basicamente, a decisão se resume à traição. Um ato egoísta é uma vitória para o depositário, mas deixa o investidor no prejuízo. Se a ocitocina for introduzida na equação, no estudo, os pesquisadores aplicaram um esguicho de ocitocina no nariz de alguns jogadores antes do jogo, dando aos outros um placebo. A seguir, fizeram exames de ressonância magnética funcional no cérebro dos investidores, enquanto tomavam suas decisões sobre o valor a investir e se confiavam ou não. Depois das 6 primeiras rodadas, os investidores receberam feedback sobre seus investimentos e foram informados de que sua confiança havia sido traída mais ou menos na metade do tempo. Os participantes que receberam placebo antes de jogar sentiram-se com raiva e traídos. Por isso, investiram muito menos nas 6 rodadas finais. Os participantes que receberam o esguicho de ocitocina, no entanto, investiram a mesma quantia que tinham investido nas primeiras rodadas, apesar de terem sido traídos. Os exames de ressonância magnética funcional mostraram que as principais áreas do cérebro afetadas foram a amígdala, associada ao medo, ansiedade, estresse e agressividade, e o estriado dorsal, que orienta comportamentos futuros com base em feedback positivo. Os participantes que receberam a ocitocina tiveram uma atividade muito menor na amígdala, o que equivale a menos raiva e medo de ser traído novamente, bem como menos medo de perdas financeiras. Também tiveram uma atividade muito menor no estriado dorsal, o que significa que não precisavam mais se basear em resultados positivos para tomar decisões.
Como demonstra o estudo, no momento em que a pituitária posterior libera suas substâncias químicas e o nível de ocitocina sobe, os centros de sobrevivência na amígdala do cérebro são desligados, o que arrefece os circuitos de medo, tristeza, dor, ansiedade, agressividade e raiva. Aí, a única coisa que sentimos é amor pela vida. Medimos os níveis de ocitocina em nossos alunos antes e depois das oficinas. No encerramento, alguns haviam aumentado os níveis significativamente. Quando entrevistamos esses alunos, muitos repetiram: estou muito apaixonado pela minha vida e por todos que fazem parte dela. Não quero que esse sentimento desapareça nunca. Quero lembrar desse sentimento para sempre. Esse é quem eu realmente sou. Outra substância química produzida pela glândula pituitária, quando a glândula pineal é ativada, chama-se vasopressina, ou hormônio antidiurético. À medida que os níveis de vasopressina aumentam, o corpo naturalmente retém líquidos, fazendo com que se torne ainda mais composto de água. Isso é importante porque, para processar uma frequência maior, é necessário que a água sirva de conduíte para lidar melhor com a frequência mais alta no corpo e traduzir essa frequência nas células. No momento em que a vasopressina aumenta, deixa a glândula tireoide mais estável, o que afeta o timo e o coração, que afeta as adrenais, que afeta o pâncreas, o que produz um efeito cascata positivo até os órgãos sexuais. Quando sintonizamos frequências mais altas, acessamos um tipo diferente de luz, uma frequência mais rápida do que a luz visível, e de repente ativamos uma inteligência maior dentro de nós. Como a glândula pineal é ativada, podemos captar frequências mais altas, o que produz uma alteração química. Quanto maior a frequência que captamos, mais se altera a nossa química, o que significa mais experiências visuais alucinógenas da energia mais elevada. Os cristais na glândula pineal, atuando como uma antena cósmica, são a parte de entrada para os reinos vibracionais superiores de luz e informação. É assim que temos experiências internas mais reais que as externas. Os metabólicos químicos pineais se encaixam nos mesmos receptores de serotonina e melatonina, mas carregam uma mensagem química muito diferente, oriunda de um reino além da realidade material sensorial. Como resultado, o cérebro fica preparado para uma experiência mística, abrindo a porta para outras dimensões e levando o indivíduo a uma realidade espaço-tempo para uma realidade tempo-espaço. Como toda frequência carrega uma mensagem e essa mensagem é uma alteração química, uma vez que a glândula pineal é ativada e você começa a experimentar e processar níveis mais elevados de frequência, energia e consciência, estes muitas vezes se apresentam como padrões geométricos complexos cambiantes, geralmente percebidos pelo olho da mente. Isso é bom, é informação. Quando você tem experiências místicas, seu sistema nervoso está tão coerente que consegue sintonizar essas mensagens super coerentes. Na escuridão do vácuo, a glândula pineal se torna o vórtice para padrões e pacotes de informações muito organizados. E quando você coloca a atenção neles, eles se modificam e movimentam constantemente como um caleidoscópio. Do mesmo modo que uma TV capta frequências e as transforma em imagens na tela, a glândula pineal traduz quimicamente as frequências mais altas em imagens vívidas e surreais. No
gráfico 13 do encarte colorido, você pode ver alguns padrões geométricos chamados de geometria divina ou sagrada. Esses padrões existem há milhares de anos. No capítulo 8, mencionei que esses padrões assemelham-se a antigas mandalas. São energia e informação na forma de frequência. Se você consegue se render a eles, o cérebro, por meio da glândula pineal, transduz as formas, mensagens e informações em cenas, imagens muito vívidas ou experiências lúcidas. A melhor coisa a fazer quando se vê ou experimenta esses padrões é render-se e não tentar fazer nada acontecer. Os padrões e formas geralmente não são bidimensionais ou estáticos. Ao contrário, são vivos, têm profundidade e compreendem infindáveis fractais matemáticos muito coerentes e infinitamente complexos. Outra maneira de ver isso é por meio do conceito de simática, derivada da palavra grega para onda. Simática refere-se a fenômenos baseados em vibração ou frequência. Funciona assim. Imagine retirar a tampa de uma caixa de alto-falante antiga. Se você enchesse o alto-falante com líquido, colocasse uma luz sobre ele e começasse a tocar música clássica através do equipamento, a frequência e a vibração do som acabariam criando ondas estacionárias coerentes. Essas ondas interfeririam umas nas outras e acabariam criando padrões geométricos dentro de padrões. Como em um caleidoscópio, você veria esses arranjos geométricos em evolução se tornando mais organizados. A diferença entre as imagens do caleidoscópio e da simática é que os caleidoscópios são bidimensionais. Padrões geométricos simáticos parecem vivos e são tridimensionais ou mesmo multidimensionais. Além da água, os efeitos vibracionais da simática são traduzíveis em areia e ar. Em outras palavras, esses três meios captam vibração e frequência e os transformam em padrões geométricos coerentes. Se você pesquisar, vai encontrar vários vídeos mostrando isso no YouTube. Quando a glândula pineal capta informações, capta os mesmos tipos de ondas no ambiente ao redor. Essas ondas estacionárias coerentes e altamente organizadas que existem além do espectro de luz visível são constantemente consolidadas em pacotes de informações e transformadas em imagens pela glândula pineal. São apenas padrões de informação que se cruzam de maneira muito coerente, e quando você coloca consciência neles, mudam e evoluem, ficando cada vez mais fractais, intrincados, belos e divinos. São informações e, como um transdutor, a glândula pineal capta as informações e as decodifica em imagens. Essa é uma das razões pelas quais decidi usar o caleidoscópio como ferramenta em nossos eventos avançados, para treinar o cérebro dos alunos, desarmá-los para quando experimentassem esse sistema de imagens complexas, bem como para reconhecê-las com mais facilidade e se abrir para receber esse tipo de informação. Além disso, como o caleidoscópio faz o cérebro entrar em ondas alfa ou teta e os deixa mais sugestionável, dá para ver como olhar as imagens em estado de transe prepara a mente subconsciente para uma experiência mística. Quando a glândula pineal captar as imagens, aperte o cinto de segurança, porque as coisas vão ficar emocionantes. Você pode sair do corpo e viajar por um túnel de luz, ou todo o seu corpo pode ficar cheio de luz. Você pode até sentir que se tornou o universo inteiro e, ao olhar para o seu corpo, indagar como vai voltar para ele. Ao começar a ter essas experiências muito profundas e desconhecidas, você tem duas opções. Pode se contrair de medo porque
é o desconhecido, ou pode se render e confiar porque é o desconhecido. Quanto mais se render e confiar, mais profundas serão as experiências. Como a experiência é muito profunda, você não vai querer voltar à vigília, alterando as ondas cerebrais para beta. É o momento de se render, relaxar, se aprofundar ainda mais no estado transcendental da consciência. Você não está dormindo, não está acordado, não está sonhando, está transcendendo essa realidade. Se a química do seu cérebro estiver correta, seu corpo estará completamente sedado. É para isso que treinamos, para experimentar níveis mais altos de totalidade, unicidade, amor e consciência. Mas tem mais. Alteração química cria uma nova realidade. Imagine se nesse momento todos os seus sentidos fossem aumentados em 25%. Nesse caso, tudo o que visse, ouvisse, provasse, cheirasse e sentisse o tornaria mais consciente de tudo ao redor. Se percepção e consciência são a mesma coisa, à medida que a consciência é intensificada, a energia que o cérebro recebe também aumenta, porque você não pode ter uma mudança de consciência sem uma mudança de energia ou vice-versa. À medida que o cérebro se conecta a uma frequência diferente que processa um novo fluxo de consciência, ele literalmente se liga, e por ter os sentidos amplificados, você produz um nível elevado de consciência. Quanto maior a energia ou frequência, maior a alteração na sua química. Quanto maior a alteração na sua química, mais lúcida a sua experiência. Então, quando você está nesse estado transcendental, sente-se mais desperto, mais consciente do que na realidade no dia a dia. À medida que sua consciência se amplifica, você se sente como se estivesse verdadeiramente na realidade transcendental. Se você capta informações além dos sentidos, informações que não são originárias da luz visível ou do sol, faz sentido falar em terceiro olho. Por ter uma experiência interna tão profunda e novas experiências montarem novas redes neurais, essa experiência enriquece os circuitos do cérebro. À medida que o corpo processa energias superiores, essa energia altera sua química. Se o resultado final de uma experiência é uma emoção, essa experiência cria sentimentos e emoções elevadas. Você ativa e enxerga com um olho diferente, com uma visão interior. Se o acúmulo de sentimentos é uma emoção e emoção é energia, sabemos que, quando experiencia emoções de sobrevivência, você se sente mais semelhante à densidade da matéria e das substâncias químicas, pois essas emoções diminuem a frequência. À medida que experimenta estados mais elevados de consciência, você começa a se sentir menos como matéria ou substância química e mais como energia, pois esses estados vibram com frequência mais alta. Por isso, chama essa energia em forma de sentimentos de emoções elevadas. Se o ambiente sinaliza os genes em uma célula, se experiências no ambiente criam emoções, as emoções são um feedback químico da experiência no ambiente. Então, se nada muda no ambiente externo, nada muda no ambiente interno do corpo, que é o ambiente externo da célula. Quando você vive com as mesmas emoções autolimitantes por anos, seu corpo nunca muda biologicamente, porque não sabe a diferença entre a emoção oriunda do ambiente externo e a emoção proveniente do ambiente interno. O corpo acredita que vive nas mesmas condições ambientais, porque as mesmas emoções produzem os mesmos sinais químicos. Assim como o corpo vive em um ambiente externo no qual nada muda, a célula também vive em um ambiente químico no qual nada muda. Quando você começa a ter experiências internas de percepção ampliada e consciência expandida, experiências mais reais e sensoriais do que qualquer outra no passado,
No momento em que se sente a nova emoção elevada ou energia estática, você altera seu estado interno e, como resultado, presta mais atenção às imagens da realidade criada dentro de si. Se você tem uma nova experiência tão real que capta toda a atenção do cérebro, a nova experiência ou despertar grava o evento neurologicamente no cérebro. A nova emoção cria uma memória de longo prazo e as novas emoções sinalizam novos genes, mas dessa vez a experiência que cria a memória de longo prazo não vem do ambiente externo, vem do ambiente interno, que é o ambiente externo da célula. Como o evento é tão poderoso que você não pode não estar ciente, então, quanto maior a energia, maior a consciência. Quanto maior a consciência, maior a percepção. Quanto maior a percepção, mais ampla a experiência de realidade que você tem. Como sabemos, toda percepção se baseia em como o cérebro é conectado a partir das experiências do passado. Não percebemos as coisas em nossa realidade como elas são, percebemos a realidade como nós somos. Se você acabou de ter uma experiência interna na qual viu seres místicos impressionantes, testemunhou um brilho, uma auréola ou luz ao redor de tudo, sentiu a totalidade, a unicidade, a interconexão de tudo e de todos, ou experimentou um tempo e espaço completamente diferentes. Quando abre os olhos depois da experiência, seu espectro de realidade no estado de vigília estará ampliado. Isso porque a experiência interna modificou o seu cérebro e você está neurologicamente preparado para perceber uma expressão maior da realidade. É assim que você começa a mudar quem você é de dentro para fora. É assim que você altera sua experiência no mundo tridimensional da matéria. A evolução, tanto individual quanto em nível de espécie, é um processo lento. Você tem experiência, se machuca, aprende a lição, cresce um pouco. Então, sente mais um pouco de dor, aprende a próxima lição, passa para o próximo desafio, obtém sucesso e alcança metas, define mais metas, cresce novamente e o ciclo continua. É um processo lento, porque você não recebe muitas informações do ambiente externo. Depois dessas experiências internas desconhecidas, que são mais reais do que qualquer coisa no mundo externo, você nunca mais conseguirá ver a realidade da mesma maneira, porque a experiência o modifica muito profundamente. Outra maneira de colocar é que você recebe um upgrade ou uma atualização de software. Se toda a realidade que você percebe se baseia em experiências e você acabou de ter uma experiência tridimensional, interdimensional, o cérebro agora será capaz de perceber o que sempre existiu, mas que você não tinha circuito cerebral para perceber. Se você tiver essas experiências expansivas continuamente, vai experimentar um espectro da realidade cada vez mais amplo. Isso ergue o véu da ilusão. Quando o véu é levantado, você pode ver a realidade como ela realmente é. Vibrante, brilhante, conectada e radiante em luz luminescente. E a energia conduz todo o processo. Você sintoniza um espectro maior de informações, no qual, de repente, tudo parece e é sentido de modo diferente do que quando você via simplesmente como matéria, e seu relacionamento muda. É assim que místicos e mestres trilharam o caminho, sintonizando no mundo interior e amplificando a percepção da natureza, da realidade do mundo exterior. Imagine quem você poderia se tornar se deixasse de viver pelas características dos 3 centros energéticos inferiores, como sobrevivência, medo, dor, separação, raiva e competição, e vivesse a partir do coração e agisse movido pelo amor, unicidade, conexão, todas as coisas visíveis e invisíveis. Por terem experiências interdimensionais suficientes a partir de informação além dos sentidos, místicos e mestres deixavam de ver conforme seus genes de nascença.
Não mais processavam as coisas conforme o cérebro com que nasceram estava conectado, conforme o cérebro humano foi gravado por milhares de anos. Por causa da interação com o campo, eles criavam a consciência, o circuito e a mente para perceber uma realidade diferente, uma realidade que sempre esteve lá. As propriedades míticas e mágicas da glândula pineal, a alquimista do cérebro, com certeza não são novidade, embora pareça que a ciência moderna agora esteja descobrindo o que civilizações antigas sempre souberam. Melatonina, matemática, símbolos antigos e a glândula pineal. Em 23 de julho de 2011, um agroglifo muito parecido com a estrutura química da melatonina apareceu no interior da Inglaterra, em Roundway, perto de Devizes, Wiltshire. Veja a figura 12.11. O círculo na plantação seria uma pegadinha elaborada? Ou alguém em algum lugar de outra dimensão está tentando dizer alguma coisa? Ao ler esta seção, você pode decidir por si se essas coisas são coincidências ou uma criação inteligente. O cérebro tem 2 hemisférios. Se você o separasse, cortando o cérebro ao meio, faria o que é conhecido como corte sagital. Ao observar o corte sagital na figura 12.12, preste atenção especial à localização e formato da glândula pineal, tálamo, hipotálamo, glândula pituitária e corpo caloso. O formato lembra alguma coisa? Com o significado de proteção, poder e boa saúde, esse é o antigo símbolo egípcio chamado olho de Horus. Seria possível haver um antigo ensinamento sobre o sistema nervoso autônomo, o sistema ativador reticular, a porta talâmica e a glândula pineal? Os egípcios devem ter conhecido o significado do sistema nervoso autônomo e percebido que ativar a glândula pineal permitia entrar no outro mundo ou em outras dimensões. No sistema egípcio de medição, o olho de Horus também representava um sistema de quantificação fracionário para medir partes do todo. Na matemática moderna, chamamos isso de constante de Fibonacci ou sequência de Fibonacci. Como já mencionei, essa é uma fórmula matemática que aparece por toda parte da natureza, em padrões que podem ser vistos em girassóis, conchas, abacaxis, pinhas, ovos e até mesmo na estrutura de nossa galáxia, a Via Láctea. Também conhecida como espiral dourada, média dourada ou proporção áurea, a constante de Fibonacci é caracterizada pelo fato de que todo número após os 2 primeiros é a soma dos 2 anteriores. Se você sobrepuser essa fórmula ao cérebro e começar a dividir quadrados adicionando mais e mais quadrados, vai obter um padrão fractal, um padrão infinito que se repete em todas as escalas. Começando na glândula pineal, essa fórmula desenha a estrutura exata do cérebro. Veja a figura 12.13. Você está começando a pensar que pode haver algo de especial na glândula pineal? Na mitologia grega, Hermes era o mensageiro dos deuses que podia entrar e sair dos reinos terrestre e divino. Ele era considerado um deus das transições e dimensões, bem como um guia para a vida após a morte. Seu símbolo principal era o caduceu, que consiste em 2 cobras enroladas em uma haste, cujo topo se desdobra em asas ou pássaros. Veja a figura 12.14. O caduceu usado por Hermes como cajado é frequentemente considerado um símbolo de saúde. Você acha que as cobras que se movem cajado acima representam o movimento de energia na coluna do corpo para o cérebro e que as asas são a libertação
do eu quando a energia chega à glândula pineal para significar iluminação, a coroa representa nosso maior potencial e nossa maior expressão do divino quando ativamos a glândula pineal representada pela pinha. A coroação do eu é a conquista do eu. Por isso, escolhi essa imagem para a capa desse livro. Meditação para sintonizar dimensões mais elevadas de tempo e espaço. Como os níveis de melatonina chegam ao pico entre 1 e 4 horas da manhã, esse é o melhor horário para fazer essa meditação. Comece ativando o centro cardíaco com uma música. Em seguida, abençoe seus centros de energia, começando pelo mais baixo, como aprendeu na meditação da bênção dos centros de energia no capítulo 4. Abençoe esse centro de energia repousando a atenção primeiro no espaço do centro de energia e depois no espaço ao redor dele. Faça isso com o primeiro, com o segundo centro, em seguida concentre a atenção no primeiro e no segundo centros ao mesmo tempo. Continue esse processo com cada centro de energia, criando um campo maior, conectando cada novo centro de energia aos centros anteriores. No fim, você vai alinhar os 8 centros de energia ao redor do seu corpo inteiro simultaneamente. Isso deve levar uns 45 minutos. A seguir, fique deitado por 20 minutos e deixe o sistema nervoso cumprir as ordens para equilibrar o corpo. Sente-se e faça a respiração, levando a energia até o topo da cabeça. Segure a respiração e contraia, comprimindo os cristais da glândula pineal, ativando-a e criando um campo eletromagnético. Esse campo vai se distender ao máximo e depois reverter e comprimir os cristais. À medida que aumenta a frequência, você capta domínios vibracionais e cada vez mais altos. Seu cérebro pega as informações e as transforma em imagens. Um último ponto sobre a respiração. Quero enfatizar que não é necessário respirar fundo e rápido, contrair os músculos intrínsecos e prender a respiração até ficar roxo. Quero que sua respiração seja bem lenta, longa, constante e que você a coordene com a contração dos músculos intrínsecos ao inspirar e levar lentamente a respiração até o topo da cabeça. Essa é a 4ª maneira de ativar a glândula pineal. Quando encerrar a respiração, repouse a atenção entre a parte posterior da garganta e a parte de trás da cabeça no espaço. Você está localizando a pineal e colocando a atenção ali. Coloca sua energia ali. Mantenha a atenção nesse local por 5 a 10 minutos. Como pensamento, percepção e consciência, fique minúsculo. Entre na câmera da pineal e sinta o espaço da câmera, no centro da glândula no espaço. Permaneça por 5 a 10 minutos. Depois sinta a frequência e o espaço além dos limites da glândula. Irradie a energia para além da câmera, para o grande espaço negro. Direcione a energia para transportar a intenção de que a glândula libere seus metabólitos sagrados para a experiência mística. Transmita a informação para o espaço além da sua cabeça no espaço. Abra-se, sintonize na energia além de sua cabeça no vasto e eterno espaço negro e apenas receba. Quanto mais você estiver consciente da energia e quanto mais receber a frequência, mais irá alterar e aprimorar a melatonina e metabólitos radicais. Não espere que algo aconteça, não tente antecipar, apenas continue recebendo. Por fim, deite-se de novo e deixe o sistema nervoso autônomo assumir o controle. Aprecie a paisagem.